Reunião de emergência convocada pelo presidente Lula. Biagi, como tem caminhado essas negociações? Olha, Tardan, agora há pouco foi oficial, né? Se tornou oficial, o presidente americano Donald Trump assinou o decreto que aumenta a tributação de bens e produtos brasileiros que entrarem em território americano em 40%, como essa taxa já era de 10%, agora a taxa oficial é de 50%. A alegação do governo estadunidense é que há uma suposta ameaça em comum à segurança nacional e à economia americana. Houve, porém, recuos de Donald Trump, como, por exemplo, a data do início do tarifaço, marcada para essa próxima sexta-feira, 1º de agosto, agora vai ter um prazo de 7 dias a partir da publicação do decreto, hoje, ou seja, a partir do dia 6 de agosto. Ao todo também, houve recuo em 694 produtos que foram isentados dessa nova sobretaxação, ou seja, não vão ter esse aumento de 40% e vão continuar com a tributação de 10% imposta pelos Estados Unidos. Entre eles estão o petróleo bruto, o suco de laranja e também derivados da fruta, aviões e peças de aeronaves, celulose, madeira, fertilizantes e metais preciosos. Produtos que não entraram nessa lista de isenção e que vão ser tributados em 50% a partir do dia 6 de agosto, entre eles são a carne bovina, o café, aço, alumínio, autopeças, máquinas agrícolas, frutas, calçados e também o pescado. O governo brasileiro ainda analisa o que foi retirado, o que foi incluído nessa lista de isenção e como que vai abordar, como que vai responder a esse tarifaço, principalmente ao decreto assinado por Donald Trump hoje. Por isso, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência aqui no Palácio do Planalto, que deve começar daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos. Já estão por aqui o advogado-geral da União, Jorge Messias, os ministros que compõem a AGEL, a Junta Econômica Orçamentária, Fernando Haddad, Rui Costa, Simone Tebet e Esther Dweck, também ministros que fazem parte ali do agro, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária. Eles vão discutir, então, sobre esse decreto assinado por Donald Trump, que cita, inclusive, as ações do Supremo Tribunal Federal e o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente falou agora há pouco, Jair Bolsonaro responde dentro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, segundo as investigações da Polícia Federal, teriam ocorrido após a derrota nas eleições de 2022. Mesmo assim, o governo segue tentando negociar. Já avisou os Estados Unidos que é impossível mexer na situação de Jair Bolsonaro, já que no país, aqui no Brasil, os 3 poderes são independentes e o executivo não pode, então, se intrometer lá no judiciário. As negociações continuam onde o executivo consegue. E aqui há uma outra demanda dos Estados Unidos. Trata-se das redes sociais. As empresas Meta, Google, Expedia, Visa, todas essas querem discutir um pouco mais a regulamentação das redes sociais aqui no país, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as Big Techs por conteúdos postados por terceiros. Ontem houve reunião de Geraldo Alckmin com as redes sociais, com as Big Techs, e a expectativa é de criação de um grupo de trabalho para tratar sobre o assunto. Alckmin falou ontem sobre isso e a gente vai acompanhar um trecho do que disse o vice-presidente. Nós estamos propondo uma mesa de trabalho onde a gente vai verificar, até anotei as pautas deles aqui, 1, ambiente regulatório, 2, inovação tecnológica, 3, oportunidade econômica e 4, segurança jurídica. Falando em oportunidade econômica, o Brasil vai ser o campeão de data center. Nós temos a energia mais barata, energia renovável, especialmente eólica e solar, e energia abundante. Tem regiões que sobra até energia. Então você tem muitas oportunidades. E segurança jurídica. Repetir o que o presidente Lula tem dito. O Brasil tem estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Em outra frente, um grupo de senadores saiu do Brasil no último fim de semana e foi até os Estados Unidos para se reunir com parlamentares americanos e conseguiram agenda com deputados e senadores republicanos e também democratas. Um dos republicanos que marcaram ali as reuniões não compareceu, se ausentou do encontro
com os senadores brasileiros. Mesmo assim, eles conseguiram abrir frentes de diálogo e até falam em uma possível visita do presidente Lula a Donald Trump. Essa visita, porém, ainda não tem data para ocorrer, já que, segundo Jacques Wagner, que é o líder de Lula lá no Senado Federal, depende ainda da diplomacia americana. Hoje, esses senadores falaram em entrevista coletiva e Jacques Wagner falou que o Brasil está aberto ao diálogo. A gente vai acompanhar o que disse o líder de Lula no Senado. Vamos conferir. Sobre a sua pergunta agora, qual foi mesmo? O encontro do Trump com o presidente Lula. Aí eu sou responsável, porque vários destacaram a necessidade desse encontro pessoal. E eu já falei com o presidente Lula, ele até deu uma entrevista agora no New York Times, dizendo: eu quero ser respeitado. E uma coisa dessa tem que ser preparada. Não sou eu que vou preparar, é a diplomacia americana, se assim concordar com a diplomacia brasileira. E aí montar, porque uma visita presidencial seguramente não acontecerá até 1º de agosto. E não acho que essas coisas se resolvam ao telefone, mas ele já deu entrevista no New York Times. Eu não tenho nenhum problema de conversar. E não tem mesmo. Eu já disse que ele esteve aqui, conversou com o Bush, a relação foi ótima. Então, se depender do lado brasileiro, para tratar das questões que esse grupo aqui não tem como tratar, que nós temos aqui tratado comercial. As outras questões que foram levantadas, a BRICS, disso, daquilo outro, ou da compra da Rússia, essa é uma questão que pode ser debatida no encontro bilateral. Os senadores disseram que não encontraram resistência dos parlamentares americanos, mesmo depois de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ter dito trabalhar para que eles não encontrassem diálogo. Muito pelo contrário, disseram que foram muito bem recebidos por um grupo de parlamentares americanos. Há preocupação, porém, com uma nova tributação daqui a 90 dias. Segundo o senador Carlos Viana, eles conversaram com os parlamentares e disseram que há o desejo de deputados e senadores estadunidenses de aprovar uma lei que vai tributar, taxar de forma automática os países que fizerem negócios com a Rússia. Como o Brasil tem uma aproximação da Rússia de Vladimir Putin, pode ser então aí incluído nessa nova tributação. A gente, claro, segue acompanhando esse assunto por aqui, viu, Tardão? Volto com você.